gente, tudo bem? Então, dando continuidade ao conteúdo sobre fibrose cística, irei falar um pouquinho para vocês sobre a questão dos sintomas e complicações recorrentes dessa patologia. Essa patologia, ela apresenta muito em todos os órgãos, né, que afeta a presença de muco aumentado, uma viscosidade aumentada, que afeta múltiplos órgãos, desde os pulmões, aos pâncreas, aos rins, fígado e também o aparelho digestivo e os seios da face, ocasionando a sinusite. Aqui no quadrinho ao lado, a gente consegue ver a imagem, né, dos pulmões e a secreção de muco, do pâncreas nos tubos, né, nas vias e nos pulmões. Aqui ao quadro ao lado, a gente fala um pouquinho da questão do suor, né, onde tem a presença de infecções respiratórias mais frequentes, a falta de ar, que seria a tosse crônica com muita secreção, a dificuldade de ganho de peso, né, que pode ocasionar a desnutrição, a dor abdominal, que além de apresentar diarreia, pode apresentar outros distúrbios gastrointestinais, e a sinusite crônica, que naturalmente vai causar a fadiga, o cansaço. Pode passar para mim? Nesse quadrinho aqui de baixo, a gente consegue entender um pouco da questão da avaliação nutricional, que é essencial nesse caso. Com relação a essa avaliação, a gente vê no quadro o histórico, que é importante para a gente saber se essa pessoa, né, ela tem casos na família sobre essa patologia também, questão clínica, nutricional, tem o estado clínico, o estado respiratório, a saturação de oxigênio, que é importante, o olfato, o paladar, a função gastrointestinal, como que ela tá, se ela tá boa, se ela não tá. O fator nutricional, que é aí que entra a presença mais intensa, né, mais importante da nutrição, que seria a monitoração do peso, da estatura, das pedras cutâneas, né, da hemoglobina, do hematócrito, do eletrólito e das proteínas séricas. Aqui embaixo a gente consegue ver a questão dos eletrólitos, o potássio, o cálcio, o magnésio, o fósforo e o sódio e os valores adequados para que ele fique de acordo com as funções, né? Para que ele fique certinho, né? Os valores adequados de acordo com cada mineral, né? Aqui do outro lado, a gente consegue ver os valores do hematológicos, né, as referências relacionadas tanto a homens quanto a mulheres, a questão da hemácia, da hemoglobina, né? E embaixo já é a questão da proteína, a albumina, a transferina, a pré-albumina e as proteínas de transporte de retinol, considerando o período de meia-vida e os valores de referência. Então, é essencial que seja monitorado e observado esse paciente para ver se eles estão com valores de referência adequados, para que não haja nenhuma deficiência desses componentes, né, dessas substâncias no organismo desse indivíduo. Pode passar para mim, por favor? Atenção nutricional diante dos sintomas. Como a gente já vem discutindo um pouco, né, de ter uma atenção maior com relação aos sintomas, nessa doença também não seria diferente. Então, a questão do sistema respiratório. Ele é associado à dispneia, como eu já venho falando de outras doenças, né, dificuldade respiratória, a falta de apetite, que é comum, a perda ponderal, a tolerância diminuída e também aos exercícios físicos. Aí tem que haver a modificação, né, nutricional. Seria da consistência da dieta, como eu já venho falando, né, modificar para uma consistência mais branda, né, mais pastosa, de acordo com cada paciente. A via de administração, seja ela parental ou enteral, podendo visualizar, né, entender a individualidade desse paciente, as necessidades que ele necessita, né? A densidade energética, que deve ser aumentada, hidratação é essencial, e o sódio, porque, como a gente sabe, o sódio, ele está em contato com diversas funções metabólicas do nosso organismo, então ele também tem que estar em equilíbrio, né, a questão da bomba de sódio e potássio, né,
essencial, que ele tenha um equilíbrio. O sistema digestivo, que ele também é afetado pelas deficiências de vitamina, desnutrição, as fezes, né? Aqui entra muito a questão dos distúrbios gastrointestinais, né? Que a gente tem que compreender que nem todo paciente vai apresentar uma diarreia, nem todo paciente vai apresentar uma constipação. Mas é necessário que a gente entenda, né? Qual é o tipo de distúrbio que esse paciente está apresentando para que haja um manejo adequado e uma conduta nutricional direcionada. Aí tem a reposição vitamínica, que é importante, o manejo do trânsito intestinal, para que não tenha uma constipação, né? Ou que tenha também, ou que esse paciente possa apresentar uma diarreia, né? Para poder fazer uma introdução adequada de alimentos para ele, né? Para evitar que tenha esses sintomas predominantes. E consideração das enzimas, que são essenciais. Por que as enzimas são essenciais? Porque as enzimas, elas estão em contato no sistema digestório, fazendo a quebra desses alimentos, né? Fazendo ajudando na catalisação, né, dessas substâncias, né, desses macronutrientes. Então é importante, né? A questão das vias biliares, que elas são muitas das vezes reduzidas, né, devido a esse muco que fica contido nesses tubos. Então, é importante, né, haver um manejo nutricional para isso também. O sistema reprodutor, em alguns homens, é normal que eles apresentam infertilidade justamente devido a essa zoospermia obstrutiva, que nada mais é do que uma inflamação. Só que essa inflamação é ocasionada por uma lesão no órgão genital, né, desse indivíduo. E nas mulheres, elas têm uma dificuldade maior em engravidar, porque tem um acúmulo, né, de muco que bloqueia o colo do útero e, além disso, causando a desnutrição também e a dificuldade de engravidar. Então, tem que haver adequação e as necessidades nutricionais desses nutrientes para evitar que não somente para evitar, mas para ajudar a modificar esse quadro. A doença também de hepatobiliar, na questão dos ductos biliares, também é prejudicado, onde a gente consegue observar uma obstrução desses canais, podendo aparecer cisteria, a ciste, o edema, e também várias varizes, né, na questão do esôfago, né, que é o tubozinho, né, tem interligando ali ao estômago. Aparece também essas varizes. Então, também tem que haver uma adequação nas necessidades nutricionais desse paciente. Pode passar para mim, por favor? A recomendação nutricional. São 4 principais, né? 4 parâmetros principais. Seria a mudança do comportamentais, terapia oral, nutrição enteral e nutrição parental. O que eu já venho discutindo para vocês em outros slides, né? Aqui ele deixa bem claro, né, a questão da nutrição enteral e parental. A nutrição enteral, ela já é complementada através da sonda à noite, que facilita, né, que esse nutriente ele seja melhor absorvido, assim dizendo. Mas também pode ser aplicada, né, durante o dia na alimentação de forma adequada, sem intervenções no apetite. Esse aporte ele pode atingir de 30% a 50% da meta calórica diária desse indivíduo. Já o uso da gastrotomia, ela já é direcionada para pacientes que vão precisar dessa conduta acima de 4 semanas, né? Um período mais longo, prolongado, uma terapia mais demorada. Então, é certo que essa gastrotomia, né, seja aplicada nesses pacientes, devido precisar, né, de um tempo mais prolongado. Já a parenteral, ela já é recomendada num período já menor, né, mais curto, abaixo de
de 4 semanas, né? Aí já entraria aí a naso ou nem da naso entraria também outras condutas, né? Que tem um período mais curto para esse paciente, porque não tem necessidade de se levar por tanto tempo, então vamos direcionar outras condutas mais fácil para esse indivíduo. Pode passar para mim? A questão das pancreatinas. Ela é recomendada durante as refeições ou lanches, né, com auxílio sempre de um líquido. Até de 4 anos de idade, recomenda-se que tenha 1.000 unidades de lipase por quilo de refeição. Acima de 4 anos, seria 500 unidades de lipase por quilo por refeição. Já o L seria 10.000 unidades de lipase de peso. Aqui tem as principais, que são a lipase, a protease, né, e a amilase. E tem um fato importante, pode acontecer em alguns pacientes, não são todos, mas pode ser que aconteça, né, e que essa dose enzimática, né, pancreática, ela não absorva de forma tão adequada no organismo desse indivíduo, variando de 20% a 30% da ingestão diária de gordura e, de um certo modo, comprometendo na terapia nutricional. Pode passar para mim? Com interação da droga e nutriente. A gente já sabe que é comum que aconteça, né, em alguns nutrientes que tem essa interação, né? E essa interação pode prejudicar na absorção, sim, de alguns nutrientes. Aqui do lado a gente consegue ver as questões de alguns medicamentos com a sua interação, onde os dilatadores, né, eles são ingeridos com alguns alimentos, né, no caso, para onde ocorre o desconforto do TG, né, do trato gastrointestinal, onde tem aparecimento de um outro medicamento, né, aparecimento do gosto amargo, uma dor também, dor de garganta, náuseas, vômitos. Então, a maioria desses medicamentos vai ocorrer um efeito colateral, assim dizendo. Os broncodilatadores, a gente sabe que vai trazer um certo desconforto no trato gastrointestinal. Né? Tem os corticoides também, que pode causar vômitos, náuseas, alterações gástricas. E pode passar para mim, por favor? E fechando aqui um pouquinho, né, falando sobre a questão nutricional, tem a questão da anorexia, da saciedade precoce, da dispepsia, do cansaço. E eu vou explicar para vocês um pouquinho mais para frente, né, para finalizar o conteúdo para vocês, já está chegando ao fim. Mas por hoje, eu vou fechar na questão de educação nutricional para vocês e finalizar o conteúdo. Até a próxima. Amigo.